Leão, chegamos à sua leitura, esse é o seu momento. Você está aqui para uma leitura coletiva e atemporal. Caso você queira uma leitura só para você, só para sua energia, é só você me procurar pelo meu nome nas redes sociais, Bianca Tupinambá, que você me encontra em qualquer lugar, ou também, logicamente, pelo link aqui da bio. Vamos nos concentrar para a gente entender o que você pode esperar para os próximos dias, para esse novo ciclo que se inicia agora que você encontrou esse vídeo. Tenho certeza que aqui você vai encontrar um direcionamento, tô com coceira no nariz, gente, um direcionamento para você ter uma vida melhor aí. Vamos ver que área da sua vida, que dica que o oráculo traz agora. Bom, primeira carta, 2 de espadas. Segunda carta, Pagem de ouros. Eu ainda olho para esse oráculo e fico... É um pajem ou é um ás? Ainda não me acostumei com as ilustrações dele. Vamos lá, valete de ouros e 4 de copas. Gente, olha esse 4 de copas com ele derrubando a taça, igual os gatos fazem mesmo, né? Fantástico. Bom, leoninos, o que eu vejo aqui para vocês? Em muitos momentos da sua vida, você pode perceber que você está negando alguma coisa, está negando enxergar alguma coisa, está negando aceitar alguma coisa, está negando dar um braço a torcer, porque muitas vezes a gente tem que dar o braço a torcer, principalmente quando a gente está lidando com pessoas mais imaturas que a gente, com pessoas mais infantis que a gente, de fato crianças, de fato adolescentes ou pessoas mais novas. E quando a gente está nesse tipo de situação, muitas vezes as pessoas, elas não são de idade mais novas que a gente, né? Mas são de consciência, de maturidade mais novas que a gente. E isso faz com que a gente se veja de quase que numa obrigação de ser a pessoa mais madura, de ser a pessoa que tem mais consciência, porque não dá para brigar com criança, não dá para brigar com quem é mais novo, da mesma maneira que você não consegue discutir com um idoso, por exemplo, que já está com as faculdades mentais muitas vezes comprometida, com questões de memória. Então, nesses próximos dias, eu percebo que você tem que ter um jogo de cintura para você levar a situação de uma maneira mais fácil, para você mesma não causar um desgosto, não causar um aborrecimento para você. Tudo que eu tô falando aqui não é para você beneficiar ninguém, é para você pensar em você em primeiro lugar e depois, logicamente, pensar no coletivo, né? A gente vive num mundo conectado, a gente não tá numa ilha isolada. A gente tem que pensar na convivência, né? E aqui as cartas estão falando isso. Enquanto você negar a sua realidade, enquanto você achar que nada está acontecendo, ou melhor, enquanto você estiver fazendo um corpo duro, né? Enquanto você estiver negando de ser uma pessoa mais madura, de ser uma pessoa mais constante, mais firme nas suas opiniões, você vai ter alguns problemas de isolamento, principalmente. Essa carta aqui desse 4 de copas mostra muitas vezes alguém que está muito cansado e está tão cansado que não quer mais olhar para o lado, que não quer mais saber de novas realidades, que não quer mais receber novas opiniões, nem aceitando mais críticas. Então você pode estar vivendo num cenário em que, porque o outro não está sabendo, digamos assim, se comportar de maneira adequada, ou até mesmo na sua visão, vamos lembrar aqui que a gente não é o centro do universo, né? Na sua visão, o outro não está sendo flexível o suficiente. O outro não está, muitas vezes, fazendo aquilo que você quer, porque você, né, se consequentemente você olha para alguém já com esse tom mental, você pode entender tudo aquilo que eu falei, né? Que a pessoa é infantil, que é imatura, e aí isso faz com que você se feche. Quando você se fecha, você começa a ter certos problemas. Uma vez que a gente se fecha para a vida, a gente deixa de ver as soluções e a gente se prende no problema, tá? Vamos perguntar para o oráculo o que você pode fazer para resolver isso, ou vamos ver se as cartas continuam aqui com os conselhos, né? A Imperatriz. Olha que fofinho, gente. Olha que fofo. A gata com a gatinha. 8 de copas. Mais uma vez temos aqui uma carta com uma energia familiar, ou 4 de copas anterior. E o 10 de espadas.
Essas cartas aqui mostram que você já desistiu da situação. Por que você se fecha? Agora eu começo a entender mais profundamente. Por que você se fechou? Porque você já viu que ali você não tem conversa, ali você não tem negociação, não tem capacidade de expressão. Por isso que você acaba deixando tudo de lado. Muitas vezes a melhor solução, a solução mais generosa que você pode entregar para alguém que está oferecendo muito problema na sua vida é deixar com que essa pessoa viva as consequências das próprias escolhas. Vou explicar. Muitas e muitas vezes, principalmente nós mulheres, nós temos um instinto materno muito grande, até para quem a gente não gosta. Incrível, mas é real. Eu vejo isso demais. Às vezes a gente está com raiva, a pessoa sacaneou a gente, mas a gente está lá ainda tentando poupar a pessoa de viver as próprias consequências dos seus atos. Mas, uma vez que a gente tem esse tipo de comportamento muito maternal, a gente começa a se frustrar muito com o outro. Lembra que eu falei sobre uma imaturidade muito grande na primeira leva de cartas? Essa imaturidade faz com que você esteja se fechando para a vida. Então vamos simplificar aqui. Você está convivendo com alguém que é muito imaturo, muito inconsequente, que não está dando ouvidos a você, que está fazendo tudo o que quer e bem entende com você. Por conta disso, você se fechou para a pessoa e, consequentemente, quando a gente fecha um campo da nossa vida, outras coisas vão fechando também. Não estou falando que é para você abrir as portas para a pessoa irresponsável, mas fechando as portas para uma pessoa, para uma relação, para uma circunstância, automaticamente outras coisas vão se fechando. Por que isso acontece? Porque a gente não tem que fechar esse campo, a gente tem que resolver isso. Uma vez que a gente fecha um campo, é como se a gente tivesse com um vazamento e a gente vai e pega uma pedra enorme e bota em cima. Momentaneamente a gente não vai estar mais vendo aquela água, mas aquela água provavelmente ou vai chegar uma hora que vai romper aquela pedra, aquela água vai infiltrar pelos lados, de repente essa infiltração que era num pontinho vai virar em vários pontos, porque a pressão da pedra, a pressão da água vai acabar derrubando tudo de uma vez. Então, fechar uma porta não é resolver um problema. Fechar uma porta é só esconder um quarto sujo, apagando a luz. Então, o que as cartas estão falando é que você tem que parar com esse instinto de querer poupar você, só tirando a sujeira de vista, e também poupar o outro das verdades que você tem que falar, e talvez das decisões que você tem que tomar, e entender que se você não se priorizar, se você não for a mulher da sua vida, se você não cuidar da sua família, principalmente se você for mãe, né, tem filhos pequenos para cuidar, e se o vetor do seu problema é um parceiro ou uma parceira que seja, né, às vezes uma mãe conveniente, um irmão que não deixa você viver, enquanto você tiver com essa falta de autonomia, você vai estar sempre fugindo da sua própria vida, sem resolver suas questões. O que as cartas estão falando aqui é que você tem que olhar de frente as suas questões, entender até que ponto é saudável você se relacionar de fato e aonde é preciso fazer um corte bem grande e bem profundo nessa relação, deixando cada um de um lado. Às vezes eu sinto que essas cartas podem parecer muito duras quando a gente está falando de abandono, de corte, de realização, mas o que eu percebo mais ainda é que, na verdade, essas orientações aqui estão falando uma coisa muito simples. Você tem que ter um discernimento de entender, de fato, qual é a hora de só deixar a confusão de lado por um tempo para você se refazer, para você estar inteira de novo, para viver sua própria vida, e quando é a hora do basta. E quando é a hora que você precisa ser mulher de verdade, forte, vigorosa, selvagem, destemida, e ir lá e organizar a tua vida e botar um ponto final nesse lenga-lenga. Por quê? O que eu vejo aqui é que é uma situação de lenga-lenga, que não ata nem desata. Ia falar uma coisa pior aqui, mas não vou falar não, para não ser derrubada.
do YouTube. Vamos puxar, ó, gente, eu trouxe 3 oráculos, tá? Um tarô e 2 oráculos. Esse segundo oráculo aqui é um oráculo muito bacana, que é o oráculo das ervas. Eu vou puxar 2 cartas de energias, né, verdes, para você se cuidar. Você pode fazer um banho, um chá, um escaldapés. Lembre-se, com responsabilidade, tá? Tem certas composições químicas, né, das ervas que não fazem bem para todos. E não é porque é planta que não tem problema, tá, gente? Remédio também é feito de planta, tá? Então vamos lá. Carta pro grupo de número 1. Nossa, eu acho que eu nunca tirei essa. Tayuya. É isso? Vocês conhecem? Agora eu vou pegar para vocês. Grupo 1. Grupo 2 também. Vocês conhecem a Tayuya? A frase é: insira em sua vida a prática de exercícios que promovam o relaxamento físico e mental. Olha aí a frase. A gente está falando de uma questão de relações tensas. E aí vem aqui, né, promovendo o relaxamento físico e mental. O caráter energético, fitoenergético dessa planta é puro e atua no 4º chakra, é o plexo solar, justamente aquele que media a nossa relação com o mundo. Gente, eu juro, vocês podem ver que são muitas cartas, né? Eu nunca tinha tirado a Tayuya em nenhum atendimento meu. Achei sensacional, não conheço, pesquisem, vejam quais são as propriedades delas. Quem conhece já usou, me conta aqui. Qual é o efeito? O que dá? Que barato que dá? O que ela faz no nosso corpo? E para o segundo grupo, nós temos o chapéu de couro. Você sabia que o refrigerante Mineirinho tem chapéu de couro? Na verdade, ele é feito de chapéu de couro. Não sei se Mineirinho tem no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro aqui é a sensação. Eu amo Mineirinho. Para quem não conhece, Mineirinho é tipo uma Coca-Cola Pepsi, assim, entendeu? Vamos lá. A palavra é: tenha força para lutar pelos seus ideais com honestidade e honre seus compromissos. Aprenda a desenvolver seus dons dentro de um clima de calma e cautela. Traduziu aquilo que a gente falou antes, né? Caráter fitoenergético puro, atua no 2º chakra. O 2º chakra é o chakra ali da nossa bexiga, né? Das nossas águas, do nosso corpo. O 2º chakra trata muito da criatividade, da capacidade de gerar vida, tanto nos homens quanto nas mulheres. Chapéu de couro é também um ótimo diurético, né? E ele ajuda muito a gente. Gosto muito dessa erva, tá? Vamos agora puxar o nosso 3º oráculo, que é o oráculo das deusas. Esse oráculo aqui é feito só, obviamente, como o nome diz, de deusas, mulheres. Vamos ver também para os 2 grupos, grupo 1 e grupo 2, que deusa pode lhe ajudar nessa situação. Estou puxando 2 grupos aqui para ser mais personalizado, tá? Para você, porque aí você escolhe a sua energia também, como direcionar espiritualmente. Vamos lá, grupo 1. Você vai trabalhar com Isis, a maternidade, gente. Eu amei. Eu não falei aqui de maternidade, gente. Saiu aqui. Saiu a Imperatriz. Eu falei a beça de maternidade para você ser mais mulher, para você deixar de ficar levando no colo todo mundo, até quem não merece. Gente, quem não conhece a deusa Isis, né, egípcia, pesquise, uma história maravilhosa. Com certeza você vai se beneficiar muito dessa pesquisa, desse estudo. Grupo de número 2 vem com a deusa Hathor, a deusa do prazer. A deusa Hathor, também egípcia, né? Tenho quase que certeza absoluta disso. Se eu estiver falando besteira aqui, alguém me corrige. E deusa Hathor, deusa do prazer. Teve aqui a segunda, foi a primeira leitura que falou sobre relaxamento, né? Qual foi a palavra? Ele usou a palavra prazer também? Não, falou relaxamento físico e mental. Mas você percebe que tem uma similaridade em todas as mensagens, tanto na do tarô, quanto nos oráculos do fitoenergético, o oráculo das deusas que eu puxei. Tudo tá falando aqui de um lado muito feminino, onde você precisa olhar para você, se cuidar, né, em todos os sentidos, né, porque se dá prazer e olhar para o prazer na sua vida, e não é só prazer sexual isso aqui, tá, gente? É um prazer também de estar vivo, é um tesão, é uma libido de querer viver, de querer fazer, de querer realizar. Então, grupo 2, aposte nessa pesquisa, vá atrás daquilo que te alimenta, daquilo que te sustenta de boas energias e
vocês vão arrasar. Gostei muito da leitura, espero que você tenha gostado também. Se você de fato gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não está inscrito e inscrita. Se você quiser uma leitura particular comigo, me procure no link da bio ou pelo meu nome, Bianca Tupinambá, nas redes sociais que você me encontra, tá bom? Um beijo no seu coração imenso e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!